Voltei com mais 5 perguntas e já te falo que a primeira, de novo, é polêmica. Vocês gostam de me mandar essas dúvidas que é para cutucar alguém, algum sentimento de alguém, mas eu vou responder. Então, fica até o final do vídeo. Tenho 5 perguntas bem interessantes aqui para responder para vocês. Mas antes de eu começar, e ainda por escolher perguntas polêmicas para eu responder, porque eu que escolho aqui, né? Então eu poderia não ter escolhido essa pergunta. Então vale o seu like, vale a sua inscrição, né? Então já se inscreve no canal se você não é inscrito, já deixa o seu like. E vamos para a primeira pergunta, que é do Samuel Nogueira. Por que os fundos imobiliários... Porque dizem, né, que os fundos imobiliários são volatilidade de renda variável e retorno de renda fixa? Eu diria assim, curto e simplesmente de que porque não sabem do que estão falando. Então é desinformação ou simplesmente querem criticar o produto. Porque não é o caso. Se a gente for olhar todos os ativos que a gente tem, todos os fundos imobiliários que a gente tem, com certeza você vai achar alguma coisa ruim lá, que tem mais volatilidade do que retorno, que renda fixa é melhor, porque a gente tem centenas de tipos de ativos e fundos imobiliários aqui dentro. Então você vai conseguir encontrar opções que não são boas e opções que a renda fixa vai bater com facilidade. Só que aqui, eu não estou investindo em fundo imobiliário para escolher os piores. Você, eu imagino que também não está. Então, a gente vai olhar para quem? Para os melhores, principalmente para aqueles que a gente recomenda na nossa carteira recomendada, que inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, quando a gente olha fundo imobiliário de qualidade, o que é um fundo imobiliário de qualidade? Tem histórico, paga uma renda consistente ao longo do tempo, já tem uma maturidade no portfólio em termos de inquilino, em termos de diversificação, em termos de contratos, em termos de prazo. O que eu quero dizer com isso? Que se tiver algum problema, vai ser um problema pequeno, vai ser um problema mínimo, não vai ser um problema que vai disruptar completamente o fundo. Isso seria também de qualidade, tem uma boa gestão, tem portfólio imóveis de alta qualidade. Então a gente vai olhar para esse tipo de fundo imobiliário. E se a gente olhar para esse tipo de fundo imobiliário, a gente vai ver que eles conseguem entregar um retorno superior, e em alguns casos muito superior, à renda fixa. Tem uma métrica que a gente gosta de usar e a gente sempre compara, principalmente com os fundos que estão na nossa carteira recomendada, que é IPCA mais 6%. O que é isso? É uma métrica bastante representativa, é uma meta difícil de se bater com vários tipos de ativos, então obviamente se é difícil de bater a gente coloca ela como uma meta nossa. E a gente compara vários fundos, incluindo esses que a gente recomenda, com essa meta. Então a gente quer ver se esses fundos eles conseguem bater a rentabilidade de IPCA mais 6. E a gente consegue ver que sim. A gente tem vários fundos imobiliários que conseguem bater a métrica de IPCA mais 6. Eles superam essa meta. Então, se a gente for olhar fundo imobiliário versus CDI, temos vários fundos que conseguem bater o CDI. Fundo imobiliário versus IPCA, temos vários fundos que conseguem bater o IPCA. E IPCA mais 6, que é uma métrica difícil. Aqui já sobra menos, tem fundos imobiliários que não conseguem bater. Mas a gente tem várias opções, principalmente os da carteira, que conseguem bater o IPCA mais 6. Portanto, você consegue entrar na renda variável, em fundos imobiliários mais especificamente, e ter um retorno muito acima da renda fixa. E aqui eu tenho que mencionar um ponto super importante, um grande parênteses aqui, um grande asterisco. Não estamos investindo em fundo imobiliário para um mês, para 6 meses, para um ano. A gente está olhando para o longo prazo. Por que eu digo isso? Porque você pode pegar um espaço temporal num gráfico e falar, aqui, olha aqui, nesses 3 meses o CDI deu um pau em fundo imobiliário. Fundo imobiliário não presta, vou colocar ali no meu CDBzinho que ele ganha mais. Cuidado, porque a gente não está investindo para esse prazo. E se você olhar hoje no site do Tesouro, você vai ver que você tem ali Tesouro IPCA+, que está pagando IPCA mais 6, tantos por cento. Então você tem uma IPCA mais 6, por exemplo, em renda fixa. E é difícil bater isso. Mas, mesmo assim, quando a gente olha no longo prazo, a gente tem vários ativos em fundos imobiliários, em ações e outros ativos que conseguem bater essa marca. O negócio é você selecionar bem, é você montar uma carteira de ativos de qualidade, que daí você consegue extrair mais valor desses ativos. Aí você vai ter uma volatilidade de renda variável e um retorno adequado de renda variável. Segunda pergunta, como calcular a previsão de rendimentos futuros de um fundo imobiliário? Isso aqui é uma arte, eu posso te dizer que não é simples, a menos que, e já está virando uma prática melhor, da gestão dar um guidance, que a gente chama, que é basicamente uma previsão, uma sugestão de como deve ser os rendimentos do fundo dentro de um semestre, por exemplo. Então tem fundo que fala, ó, a gente vai pagar aqui no primeiro semestre de 2024 entre 80 centavos e 90 centavos. Então você já sabe que
tudo dando certo, né, nada acontecendo, nenhum problema no caminho, o fundo deve pagar entre 80 e 90 centavos. Esse é o caminho mais fácil, mas não é todo mundo que faz isso e ainda tem uma margenzinha ali que você fica meio sem saber. Então é complexo. Você teria que, primeiro, olhar os relatórios gerenciais, entender o momento do fundo, os contratos, os imóveis, as mecânicas, a alavancagem, então é complexo. Você vai ver na DRE, que é a demonstração de resultado do fundo, normalmente tem lá no relatório gerencial, você consegue ver algumas linhas super interessantes para você descobrir esse número. Então você vai olhar receita imobiliária. Receita imobiliária é uma linha super importante porque ela indica o quanto de receita o fundo está recebendo através dos imóveis. Aluguel. Você vai ter uma outra que costuma chamar receita financeira, que daí é de aplicações financeiras. Então, um investimento mais líquido ali, algum fundo de renda fixa, por exemplo, que o fundo deixou caixa, por exemplo, entra nessa linha. Aí você já tem a receita dos fundos, receita mais recorrente do fundo. Se tiver um ganho de capital, já não é receita recorrente. Então aí você não está olhando receita recorrente, você está olhando uma receita total, uma receita não recorrente. Se a gente quer olhar a previsão de rendimento futuro, a gente olha primeiro a recorrente. Eu quero saber, se o fundo não vender nada de imóvel, por exemplo, com ganho de capital, quanto que esse fundo pode me pagar? Normalmente você vai olhar por essa receita recorrente, que é normalmente ali a receita imobiliária em fundo de tijolo. Só que aí tem custos, você precisa tirar as taxas do fundo, se tiver alavancagem, você precisa ver esse custo de alavancagem, se ele vai ter alguma coisa para pagar ainda no curto prazo. Contrato, você tem que ver quando que terminam esses contratos. Porque se tiver um contrato para acabar, pode ser que impacte a renda. Pode impactar positivo, inclusive, né? Se tiver uma revisional ou se tiver um novo contrato, uma renovação do contrato com um preço mais alto. Então, é complexo. O que eu posso te sugerir? Acompanhe o relatório gerencial. Acompanhe essa DRE que tem no relatório gerencial, essas linhas. Acompanhe todas as linhas, que é importante, mas veja as linhas de receita, porque são super importantes para você saber mais ou menos a renda base ali do fundo. E principalmente acompanhe o gestor, seja através de entrevista, porque eles costumam falar bastante, inclusive o professor Baroni no canal dele faz muita live com os gestores, mas também questione, manda uma mensagem para o RI, não entendi essa linha, não entendi como vocês chegaram a isso, ou olha a live do gestor que muitos fazem, para você conseguir acompanhar o status do portfólio. Mas assim, para você começar, né, o primeiro passo, olha a DRE do fundo. Se já não tiver escrito, que nem eu falei, o guidance, olha a DRE, faz o cálculo lá. Normalmente vai estar assim, o fundo recebe X milhões de reais por mês, ou neste mês. Você pega esses X milhões, divide pela quantidade de cotas, você vai saber o quanto que é de receita por cota ali, né? Quanto que é de dinheiro por cota, aquele valor em milhões. Isso pode ser um primeiro passo para você evoluir nesse tópico. E conforme você vai acompanhando o fundo, você vai entendendo melhor sobre ele, os números vão caindo assim nas caixinhas certinhas e você consegue ter mais fácil essa previsão. E complementando a segunda pergunta, vamos para a terceira do Elias. Como analisar um fundo completamente sem gastar nada com corretoras para adquirir informações sobre o tal? Como eu acabei de responder na segunda, o relatório gerencial vai ser sempre o seu primeiro ponto de contato para aprender, para estudar, para acompanhar um fundo imobiliário e para entender ele completamente. Você estudar um fundo, entender ele completamente, assim como entender a renda ou tentar ter uma previsão de renda, é uma arte. Você não vai simplesmente sentar ali 10 minutos, uma hora que seja na sua cadeira e chegar na resposta. Você precisa ter um estudo aprofundado, que já leva um tempo, e você precisa ter um acompanhamento. Então você precisa acompanhar o fundo para você realmente estar por dentro do fundo. Então não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Você precisa acompanhar. O que é acompanhar? Leia os relatórios iniciais, lá vão estar as principais informações sobre o fundo. Então, os imóveis ou os ativos, os CRIs, por exemplo, ou os outros ativos, né? Porque hoje em dia a gente tem fundos multi-estratégia que investem em outras coisas também. Você vai encontrar tudo lá. Todos os ativos, os contratos, os prazos, a receita, as despesas, a alavancagem, comentários do gestor trazendo mais informações sobre isso. E conforme todo mês você acompanhar esse relatório gerencial e os comunicados que vão saindo também no meio do caminho, fato relevante, você vai entendendo o fundo. Vai chegar no momento que você já sabe exatamente o que é o fundo. Você só precisa acompanhar ali, talvez, os fatos relevantes quando acontece alguma coisa muito grande, porque de um mês para o outro o fundo não muda quase nada. Vai chegar num estado desse. Então você vai acompanhando. Agora, você colocou na pergunta também, né, de sem gastar nada com corretora. O acompanhamento você pode fazer totalmente gratuito. O relatório gerencial é o fundo que publica, né, o gestor ali que escreve e publica esse relatório. Ele é de graça, você pega lá na B3 mesmo. Você pode usar sites como Status Invest, Funds Explorer, FIS.com.br, o próprio site da Suno tem o Suno Analítica, que você pode olhar esses sites, pode pegar informações, gráficos, resumos, né, de números desses fundos e fazer o seu acompanhamento 100% de graça. Não precisa gastar dinheiro com isso.
Aonde que gastar dinheiro entra como uma vantagem? Quando você quer acessar pessoas especializadas, quando você quer economizar tempo, quando você quer basicamente alguns atalhos de informação. Então, por exemplo, a gente tem as nossas carteiras recomendadas, as nossas assinaturas te dão acesso a recomendação de ativo, relatório sobre o fundo detalhado, relatório sobre emissão, resumo de informações que você pode encontrar espalhadas pela internet, só que de uma forma condensada, conversas com gestores. Então você paga para ter algumas facilidades. Aí pagar pode fazer sentido. Mas se você quiser estudar por conta própria, se você quiser atrás da informação, você consegue fazer 100% gratuito. Vai na B3, vai no status, olha o relatório gerencial, olha os comunicados, vai fazendo suas anotações, você consegue tranquilamente, não precisa pagar corretora. Mas aqui eu já fiz o jabá, né? Até aproveito. Caso você queira conhecer as nossas assinaturas, é só olhar aqui embaixo na descrição, que daí você consegue economizar muito tempo nessa jornada de aprendizado e de busca por informações. Quarta pergunta, também polêmica. Luan, com o atual governo e o cenário atual, devemos nos preparar para uma possível taxação de rendimento no futuro? Olha, já passamos por várias tentativas de taxação. Eu duvido que a última será de fato a última. Eu imagino que futuramente teremos novamente essa história. Eu imagino que enquanto não for tributado, essa história aparecerá de novo, porque quando o governo quer arrecadar mais, ele vai olhar as opções que ele pode e fundo imobiliário acaba sendo uma opção que é isenta, então posso tributar. Só que fundo imobiliário, como a gente já fez vários conteúdos ao longo da história aqui, principalmente no YouTube, cumpre uma função super importante para a própria economia, para a própria indústria imobiliária e para o próprio Brasil. Então, tributar os fundos imobiliários, de certa forma, seria algo contraprodutivo, porque você desacelera uma indústria, né, um segmento que está injetando dinheiro na economia, que está fomentando o mercado imobiliário, que está gerando emprego, que está também fazendo o brasileiro investir para o brasileiro, por si, né, individualmente, melhorar a sua situação financeira. Você põe meio que um desacelerador ali, né, freia essa indústria. E isso é um grande argumento do porquê não foi taxado até hoje. Espero que continue não sendo taxado, mas eu não posso prometer. Então o que eu posso te dizer é, não importa se é o governo atual, não importa se é um futuro governo. Enquanto não for taxado, provavelmente essa história vai voltar e de novo. A gente só espera que a gente ganhe todas as vezes essa batalha. Mas é uma história que não vai sumir nunca. Só o dia que realmente for taxado. Aí realmente a história ela some. Então eu não me preocuparia com isso, porque a gente não pode controlar o futuro. Se por acaso acontecer, aí vai ser nosso trabalho, né, como investidores, nosso trabalho de ajustar as nossas próprias carteiras. Mas aí vai ser uma história para a gente debater caso de fato venha acontecer. E uma pergunta excelente aqui, que é a pergunta que todo mundo faz quando as coisas começam a desvalorizar, do Pedro. Por que estão caindo? Porque os fundos imobiliários estão caindo desde março. E tem vários motivos, né, que podem existir para justificar, mas eu separei um que eu acredito que é o que está trazendo a maior força, né, a maior pressão para os fundos imobiliários terem desvalorizado nesses últimos tempos. Que é este gráfico que está aparecendo na tela. Ele é um print das taxas históricas de rentabilidade do Tesouro IPCA+ 2035. Então, se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai ter os títulos do governo. Um deles, que é esse que eu mostrei, ele é indexado à inflação e você consegue ver nesse gráfico o quanto que ele está pagando, a taxa que ele está pagando. Esse título, ele paga IPCA, ou seja, inflação, mais uma taxa. E se você olhar este gráfico, você vai ver que nos últimos 3 meses, que coincide com março, que nem você falou, vem subindo. Se essa taxa está subindo, o que isso quer dizer? Quer dizer que a renda fixa está remunerando melhor esse mesmo ativo, né? A rentabilidade dele está subindo, a remuneração está melhorando. Aí os investidores entram naquele grande dilema. Bom, renda fixa está pagando bem. Hoje, assim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está pagando um pouco acima de IPCA mais 6%. Pô, IPCA mais 6% é uma ótima rentabilidade. Se eu conseguir IPCA mais 6% em renda fixa, que tem um risco menor, por que é que eu vou colocar meu dinheiro em renda variável? E tem gente que ainda vai mais um nível adiante e tira o dinheiro da renda variável e coloca em renda fixa. E é justamente nesse movimento de tirar da renda variável e colocar em renda fixa que as pessoas vendem fundos imobiliários, principalmente, né? E daí, isso faz com que as cotas caiam, os fundos desvalorizem. Aconteceu algum problema? Não. É só as pessoas realocando, rebalanceando suas carteiras e colocando mais dinheiro em renda fixa. E muitos
tiram dinheiro de renda variável para colocar lá. Então, quanto mais alto for essa rentabilidade, principalmente desse tipo de título, que a gente está falando também de juros futuros, aí mais os fundos imobiliários ficam pressionados. Então, se, por exemplo, essa taxa continuar subindo mais ainda, os fundos imobiliários tendem a cair. Não é uma coisa que necessariamente vai acontecer na mesma proporção ou exatamente no mesmo momento, mas é uma correlação. Então, quando os juros futuros, né, esse tipo de rentabilidade sobe, os fundos imobiliários caem. E vice-versa, né? Se essa rentabilidade começar a cair, os fundos imobiliários tendem a subir. Então, podem haver outros motivos, como provavelmente existem, mas eu diria que o principal deles é a subida dos juros futuros. Então, se você abrir o site do Tesouro Direto agora, você vai ver que está com uma rentabilidade bastante alta. Então, as pessoas vão realocando o portfólio e aí os fundos imobiliários caem. Mas é importante mencionar que não há um problema generalizado, geral aqui com a indústria de fundos imobiliários. É mais realmente esse comportamento do mercado. E para ajudar você também a entender um pouco essas movimentações, né, entender melhor os fundos imobiliários, como analisar, como entender os rendimentos, como entender como acompanhar completamente um fundo imobiliário, eu vou deixar o curso de fundos imobiliários com desconto, 56% de desconto, usando o cupom FIIS56OFF aqui na descrição. É só você entrar aqui, clica no link e copia o cupom para você poder aproveitar esse desconto. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e também deixa aqui algumas dúvidas nos comentários que eu vou selecionar algumas para responder em um próximo vídeo.